Seja bem-vindo. Meu nome é Miguel Alencar. Fui sacerdote durante 21 anos. Por mais de 2 décadas ouvi confissões que tocaram a alma e outras que a rasgaram por completo. Mas houve um momento, um só, em que minha fé foi colocada à prova e eu perdi. Por esse motivo deixei o sacerdócio. Hoje, através deste canal, compartilho as histórias mais profundas, sombrias e perturbadoras que ouvi dentro do confessionário. Histórias que ninguém mais ouviu. Histórias que ficaram presas no silêncio. Até agora, eu já ouvi de tudo. Confissões sussurradas entre lágrimas, outras entre dentes. Já vi homens chorando por adultérios, jovens tremendo por mentiras ditas à mãe, velhos confessando pecados de guerra que carregavam no peito há décadas. Mas nada, absolutamente nada me preparou para o que aquela mulher me disse naquela tarde. Ainda hoje, quando o vento sopra pelas frestas da janela, trazendo o cheiro úmido da madeira antiga da capela, eu a vejo. Sinto seu perfume. Ele não era doce, tampouco vulgar. Era algo incômodo, como jasmim envelhecido e poeira de velório. Não combinava com o vestido branco que usava, nem com os olhos vazios que me encararam como se eu fosse apenas mais um ritual a ser cumprido. Era início de outubro. A cidade, perdida no interior de Minas, já se preparava para o dia de finados. A igreja estava fria, envolta por uma névoa que se arrastava como véu sobre os túmulos ao redor. Eu, recém-saído de uma madrugada sem sono, terminava uma oração entre os bancos quando ouvi os passos. Secos, lentos, ritmados. Ela não andava, ela deslizava. "Padre", disse, com uma voz que parecia ter vindo do fundo de um poço seco. "Sim, filha, preciso me confessar." Mas ela hesitou e isso foi estranho, porque mesmo hesitando, havia firmeza em sua postura. "Não sei se o senhor está preparado." Aquilo me feriu de um jeito curioso. Era comum que penitentes chegassem amedrontados, achando que seus pecados eram grandes demais para o perdão. Mas nunca alguém havia questionado se eu estava preparado. Era como se soubesse desde o início que o que carregava não era peso de penitente, era lâmina afiada. Levei-a ao confessionário. Ela não se ajoelhou como os outros. Sentou-se, ereta, com as mãos unidas sobre o colo como uma dama em velório. O silêncio entre nós era denso, o tipo de silêncio que precede desastres. "Diga, filha, que pecados deseja confessar?" Perguntei com serenidade forçada. Ela respirou fundo. Por um instante, seus olhos se perderam na madeira da divisória, como se enxergasse muito além dali. Então disse algo que me deixou imediatamente inquieto. Não foi a primeira vez, mas foi a única em que ele me implorou para parar. Não entendi de imediato. A frase pairou no ar como um inseto invisível, zumbindo na mente. O tom em que foi dita era o pior tipo de normalidade. Sem drama, sem culpa. Apenas o constatação. "Do que está falando, minha filha?" Perguntei, sentindo minha mão suar sob o hábito. Ela sorriu. Um sorriso curto, sem alegria, apenas movimento de músculos. Como alguém que sorri ao lembrar da previsão do tempo. "O senhor vai me odiar", disse ela, virando o rosto levemente para a lateral, deixando a luz do vitral colorir metade de sua face. "Mas também vai entender." Aquela frase me acompanharia por anos. Me odiar e me entender. Algo ali não era humano, ou talvez fosse demasiadamente humano. Por um momento senti vontade de interromper, de pedir que fosse embora. Mas, como padre, meu dever era ouvir. Sempre foi ouvir. Até quando o que vem não deveria ser ouvido. "Comece pelo começo", murmurei. Ela assentiu, como se já tivesse esperado por essa permissão há muito tempo. Quando eu tinha 7 anos, enterrei um passarinho vivo. Não porque era má, mas porque queria saber quanto tempo ele resistia sem ar. "Perdão?" Ela continuou como se eu não tivesse dito nada. Aos 10, prendi o gato do meu primo num forno desligado e fiquei observando pela portinha. Eu estava testando o comportamento do medo. Mas isso, padre, isso nem arranha o que vim confessar. Meu estômago revirou. A mulher diante de mim, de cabelos lisos, fala calma e olhos que não piscavam, não tinha expressão de culpa. Ela tinha curiosidade.
Cada palavra era colocada com precisão cirúrgica, mas ainda assim tudo parecia apenas prelúdio. Aquilo que ela viera contar ainda estava por vir, enquanto ela falava de pequenos episódios, todos assustadores, todos calculados. Minha mente buscava padrões, transtornos, traumas, demônios da infância. Mas era tudo vão. Ela não contava aquilo por dor ou redenção. Ela contava como quem vira páginas de um diário. Eu vim até aqui porque fiz algo, que desta vez não tem como esquecer, disse por fim. Desta vez alguém viu. A luz do confessionário pareceu enfraquecer naquele instante. Não sei se foi a minha percepção ou se alguma nuvem encobriu o sol, mas o espaço ficou mais frio e eu comecei a desejar que aquela confissão nunca tivesse começado. Se essas confissões também mexem com você, se inscreva no canal. Algumas verdades não devem ser ouvidas sozinho. Ela não piscava. Isso por si só me incomodava mais do que as palavras, porque era como se, ao manter os olhos fixos, se recusasse a esquecer o que viu ou o que fez. E ali, entre as paredes escuras do confessionário, eu me dei conta de algo simples, porém assustador. Aquela mulher não veio para se redimir. Ela veio para registrar. Desta vez alguém viu, padre. Repetiu como se estivesse me dando tempo de absorver. Alguém viu o quê? Perguntei, minha voz mais baixa do que gostaria. Ela não respondeu de imediato. Ao invés disso, enfiou a mão na pequena bolsa escura que trazia ao lado do corpo e puxou um envelope grosso, envolto por uma fita vermelha. Estendeu-o por debaixo da divisória sem pressa. Aqui dentro está o nome da pessoa. Ele viu tudo, e o senhor vai me dizer o que fazer com isso. Por um momento não entendi se ela estava me pedindo ajuda ou se era uma armadilha. Peguei o envelope com cuidado. Estava pesado. Havia algo além do papel. Antes que eu pudesse abrir, ela disse, ainda não. Primeiro, preciso que o senhor ouça tudo. Só assim vai entender a gravidade. Guardei o envelope ao meu lado. O pulso latejava. Meus dedos estavam gelados. Nunca um simples objeto me causara tanto desconforto. Continue, murmurei, tentando manter a voz firme. Ela assentiu. Durante muitos anos eu só observava. Era como estudar o comportamento humano sob uma lente. Não precisava agir, apenas analisar. Tive namorados, amigos, empregos. Ninguém nunca suspeitou. Sorriso no rosto, modos contidos, a máscara perfeita. Ela ajeitou o cabelo, como se estivesse diante de um espelho. Era perturbador o quanto se comportava com calma, como se narrasse um passeio de fim de tarde. Mas havia algo que sempre me incomodou. Uma coisa que eu não podia entender nos outros. A fé. Engoli seco. As pessoas se ajoelham, padre. Elas rezam, suplicam, gritam por um Deus que nunca responde. Eu assisti a isso com curiosidade. Por que a dor humana precisa de um receptor invisível? Por que os arrependidos não suportam o próprio eco? Ela fez uma pausa e, naquele segundo, entendi. Ela não acreditava em Deus. Não por ceticismo, mas por frieza. E havia mais, esse algo mais sombrio, no modo como falava da fé alheia, como se fosse uma fraqueza a ser explorada. Um dia, decidi escolher alguém que rezava demais. Continuou. Eu precisava entender o que acontecia quando a fé era quebrada. Minha garganta se apertou. Quem era essa pessoa? Perguntei. Ela não disse o nome, apenas sorriu com o canto dos lábios e respondeu. Uma mulher. Boa demais. Ingênua demais. Daquelas que acendem vela até para achar chave perdida, fechei os olhos por um segundo. Começava a compreender o caminho que a confissão tomaria. Você fez mal a essa mulher. Arrisquei. Ela me encarou. E o que vi ali me acompanharia por muito tempo. Um brilho de orgulho. Fiz o que era necessário. Primeiro me aproximei. Com cuidado. Ela achava que tinha me convertido. Achava que Deus havia me tocado. Dizia que minha alma era sensível. Me convidou para retiros, vigílias, novenas. Eu aceitava tudo. E ouvia. Ouvia demais. Ela parou. Pela primeira vez, pareceu emocionar-se. Não por culpa, mas por nostalgia. Acontece que ela carregava um segredo. Um que ninguém sabia. Nem o marido, nem os filhos.
Ela acreditava que Deus era o único confidente. Sentiu um calafrio subir pelas costas. E você descobriu? Claro, porque ela me confiou. A fé é uma porta aberta demais. A mulher diante de mim não precisava levantar a voz. Cada palavra era um sussurro cortante. Uma navalha embebida em mel. O que você fez com esse segredo? Perguntei quase em súplica. Ela virou o rosto para mim. Pela primeira vez os olhos pareceram vivos. Eu contei. No púlpito da igreja, durante um grupo de oração, silêncio. Aquelas palavras soaram como um trovão. Você revelou o segredo dela diante de todos? Perguntei horrorizado, não com nomes, mas o suficiente para que todos soubessem. Contei como se fosse uma história anônima, mas ela estava lá e entendeu. O que aconteceu com ela? Minha voz já não era mais de padre, era de ser humano. Ela surtou. Foi internada. Até hoje não fala com ninguém. Os filhos acham que ela enlouqueceu. O marido, a culpa por alguma crise emocional. Mas ela sabe que fui eu e que Deus não a protegeu. Me apoiei no banco. Precisava respirar. Era como se o ar tivesse desaparecido do confessionário. Por quê? Perguntei. Por que fez isso? Com ela, a resposta veio com uma frieza paralisante. Porque eu precisava saber se a fé sobrevive à exposição. Se o pecado, uma vez iluminado, vira cinza ou fogo. E então ela concluiu. Mas esse não é o pior pecado que cometi. Nem de longe. Esse não foi o pior, padre, ela repetiu. Só foi o mais delicado. Sua voz soava quase maternal agora, como se estivesse me preparando para algo que nem ela própria sabia se eu suportaria. Então, por que começou por ele? Perguntei quase num sussurro. Ela sorriu. Um sorriso de quem sabe que está no controle da história. Porque esse foi o único que me deu prazer. Os outros me foram necessários. O silêncio, de novo, nos envolveu como uma mortalha. O confessionário antes sagrado agora parecia uma cela de interrogatório invertida. Eu, o ouvinte, me sentia julgado. Pior, me sentia vulnerável. O que há naquele envelope? Perguntei finalmente sem conseguir mais adiar. Ela assentiu como se estivesse esperando por esse momento. Abra, mas leia em voz alta. Suas instruções me incomodaram. Ela queria ter o controle até disso. A forma. Como eu reagiria? Ainda assim obedeci. Desamarrei a fita vermelha lentamente. Dentro encontrei uma única folha datilografada. Letras negras, espaçamento preciso. Uma frase apenas. Limpando a garganta, li. O nome dele é Daniel, e ele viu o que fiz com a criança. Meu sangue gelou. Criança, repeti, a palavra, escapando dos meus lábios como um fio de lamento. Ela não respondeu. Apenas encostou-se à parede de madeira e fechou os olhos, como quem evoca memórias distantes. Eu não pretendia fazer nada com ela, juro. Nem a conhecia, mas Daniel, ele apareceu no momento errado. O que aconteceu? Eu estava na casa de uma conhecida, uma amiga de infância. Ela me convidou para um fim de semana no interior. Sabia que eu estava tentando mudar, como ela dizia. Queria me mostrar como a paz da família podia curar qualquer ferida. Ela riu, um riso de desprezo pelo conceito de família. A filha dela devia ter uns 7 anos, inquieta, barulhenta, daquelas crianças que nunca se calam. Mas ela me olhava diferente, como se soubesse que eu não pertencia àquele lugar. O que você fez com a menina? Ela abriu os olhos devagar. Nada. A princípio. Mas naquela noite, eu acordei com ela parada na porta do quarto. Ela disse que sonhou que eu era má, que eu tinha olhos de cobra. A descrição me atravessou. Era simbólica demais para ser ignorada. E foi aí que Daniel apareceu? Ela assentiu. Daniel era o irmão mais velho, adolescente, acordado pela movimentação. Ele viu a menina ali parada e me encarando. E viu o que eu fazia com a boneca dela. Franzi o senho. Com a boneca? Ela sorriu. Um sorriso doentio. Eu estava abrindo a barriga da boneca com uma faca de cozinha. Queria ver como ela era por dentro. Era só plástico, mas eu precisava sentir. Não falei nada.
O ar parecia preso nos pulmões. Daniel entendeu tudo. Errado. Oh, certo demais. Começou a gritar. Acordou os pais. Foi um caos. A menina chorava. Diziam que era um surto, que eu estava estressada. Mas Daniel não acreditava nisso. E o que aconteceu com ele? Eu segui ele. Dias depois. Esperei a hora certa. Ele gostava de andar de bicicleta depois da escola. Foi fácil. Um empurrão na ponte de madeira. Nada muito alto, mas o suficiente para quebrar algo. Fiquei imóvel. A mulher me encarava com uma calma assustadora. Quebrou o quê? Perguntei, mesmo sem querer saber. As pernas e a confiança no próprio corpo. Desde então, nunca mais subiu numa bicicleta. Ela riu de novo. O pai dele achou que era castigo divino por ele. Mentir sobre mim. Então você não matou, murmurei confuso. Não, eu não tiro vidas, eu quebro. Partes pequenas, invisíveis, mas permanentes. A frase ecoou como uma maldição. E agora ele quer falar, continuou ela. Anos se passaram. Ele cresceu. E agora resolveu me enfrentar. Manda mensagens, liga, diz que se lembra de tudo e que vai contar. Senti o estômago revirar. Por isso você veio aqui? Perguntei. Para se confessar? Ela negou com um leve movimento de cabeça. Vim pedir sua ajuda, padre. Preciso saber o que fazer com ele. Está me pedindo o que exatamente? Perguntei, a voz amarga. Um conselho, uma saída, uma absolvição, talvez. Não, sou juiz, mas é padre, respondeu apontando ao redor. Ainda é, fiquei em silêncio. Ela tinha razão. Eu ainda era. E era ali, naquele instante, que ela decidia usar o sagrado como palco para o impensável. O que exatamente você quer de mim? Ela sorriu pela última vez neste bloco. Quero saber como silenciar um fantasma vivo, sem manchar a alma. 2 dias. Esse foi o tempo que levei para sair do torpor depois da confissão dela. Não consegui dormir naquela noite, nem na seguinte. O nome de Daniel martelava em minha cabeça como um chamado. A cena da boneca, a criança na porta, o empurrão na ponte. Fragmentos grotescos de uma história que, contra minha vontade, agora me pertencia também. Eu ainda era padre naquela época, mas já sentia a batina pesar como uma pele que não me pertencia mais. Aquela confissão não me afastou de Deus. Ela me aproximou de algo que eu não conseguia nomear, um tipo de escuridão mais íntima e perigosa. Na manhã do 3º dia, recebi um envelope igual ao primeiro. Fita vermelha, papel espesso, caligrafia digitada. Apenas um bilhete. Ele vai procurá-lo, escute-o. Depois decida por mim. Sem assinatura. Não precisava. Naquela mesma tarde ele apareceu. Vestia jeans escuros, uma camisa azul desbotada e carregava um caderno amassado debaixo do braço. Seus olhos eram fundos, mas vivos, como alguém que sobreviveu a algo terrível e nunca mais esqueceu o gosto do medo. É o senhor que era o padre da igreja de São Jerônimo? Perguntou ao me encontrar sentado nos degraus da sacristia. Assenti. Ele se apresentou com naturalidade. Daniel, não sei se a senhora lhe falou de mim. Ela me falou. Respondi, ele se sentou ao meu lado sem pedir permissão. Um silêncio respeitoso se instalou. Diferente do silêncio com ela. Esse era o silêncio de alguém que carrega um peso, mas ainda tem esperança de aliviar. Não sou católico, nunca fui, na verdade. Mas cresci ouvindo meu pai dizer que só um padre de verdade podia reconhecer um demônio de perto. E que o Senhor era um desses. Olhei para ele. Havia sinceridade no olhar. E um traço sutil de medo. Ela disse que você viu o que aconteceu, que te acusaram de inventar. Ele riu, amargo. Me acusaram de sonhar demais, de fantasiar. Me botaram num psicólogo por meses. Me entupiram de remédios, até eu mesmo começar a duvidar do que vi. Mas nunca esqueci o som da faca rasgando o vinil da boneca, nem o sorriso dela. Por que está me procurando agora? Ele respirou fundo. Porque ela sabe que eu me lembro. E isso não pode ficar assim. Abriu o caderno, puxou uma fotografia. Era uma imagem antiga, uma criança sorrindo ao lado de uma bicicleta azul. Essa foto foi tirada 3 dias antes dela me jogar da ponte. Eu tinha 12 anos,
Quebrei as 2 pernas. Passei 1 ano reaprendendo a andar. E mais 4 reaprendendo a confiar em mim. Mesmo. Fechei os olhos por um momento. Não era só dor que havia naquela voz. Era justiça não atendida. O que quer que eu faça? Eu sei que ela o procurou, que confessou. Talvez tenha chorado. Ela é boa nisso. Mas eu preciso que alguém diga o que ela é. Que confirme o que eu vi. E o que você viu, ele não hesitou. Um monstro, disfarçado de mulher, com palavras doces e alma de ferro. Silêncio. E o que quer fazer com isso agora? Quero que ela responda. Não diante da justiça humana. Isso ela dribla, sempre driblou. Quero que ela enfrente algo maior, que alguém olhe nos olhos dela e diga: eu sei, houve algo naquelas palavras que me tocou mais fundo do que eu esperava. Talvez porque, em silêncio, eu pensasse o mesmo. Ou porque, pela primeira vez em muito tempo, eu sentia que ainda podia fazer alguma diferença. Daniel. Comecei, tentando escolher bem as palavras. Ela não pediu perdão. Ela pediu uma saída. Ele assentiu como se já soubesse. Claro que pediu. Sempre foi assim. Se livra do peso e joga nos ombros dos outros. Mas chega uma hora em que a alma se recusa a continuar carregando. E você quer que eu diga a relação o quê? Que acabou. Que alguém se lembra. E que esse alguém não vai mais se calar. Ele se levantou. Guardou a foto no caderno. Eu não preciso que ela seja punida. Só quero que ela saiba que mesmo depois de tantos anos, a verdade continua viva. E que a olhos olhando, antes de ir, me entregou um número de telefone. Escrito à mão, com caligrafia firme. Quando decidir, me ligue. Só quero saber o que ela disse. Ficou ali parado por um instante. Então, com um breve aceno, virou-se e foi embora. Fiquei sozinho, com um número na mão e um peso novo na alma. Voltei para o interior da antiga sacristia. Peguei o envelope com a fita vermelha. Relembrei as palavras dela. Quero saber como silenciar um fantasma vivo, sem manchar a alma. Agora eu sabia o que ela queria dizer. Mas também compreendia outra coisa. Talvez, ao ouvir a confissão dela, o fantasma tivesse se transferido. E agora era eu quem o carregava. Ela voltou. Entrou na igreja como quem já conhece todos os segredos da arquitetura. As velas tremularam levemente quando passou, como se até o fogo reconhecesse a presença dela. Caminhou pelo corredor central em passos curtos, silenciosos, que até parar diante do confessionário. Fiquei ali observando pelo vitral interno, sentindo o mesmo arrepio de quando a vi da primeira vez. Mas agora algo havia mudado. Não nela, em mim. Abri a pequena janela com o crucifixo ao centro. A luz filtrada pelo vitral colorido tingia o interior de vermelho e púrpura. Por um instante, ela não disse nada. Apenas respirou fundo como quem segura um monstro dentro do peito. Padre, o senhor recebeu a visita do menino? Do homem, sim, ele veio. Ela assentiu lentamente, como se já soubesse. E ele ainda se lembra? Com detalhes. Respondi. Houve uma pausa. A respiração dela ficou mais pesada. E por trás da grade, ouvi o som de unhas curtas raspando o tecido da saia. Então agora sabe o porquê da minha confissão. Não, minha filha. Sei o que você fez, mas não sei por que quer continuar. Jogando os restos desse pecado sobre outras pessoas, ela suspirou. Eu quero me livrar disso. Quero que alguém valide minha dor, mesmo que eu tenha causado a dele. Dor não redime dor. Crueldade não pede absolvição, pede justiça. Justiça? Ela sussurrou e riu logo em seguida. Um riso frágil, cansado. O Senhor fala, como se eu não soubesse o que é justiça. Eu sou o resultado dela, o mundo fez de mim o que sou. Não, o mundo planta espinhos. Mas quem decide empurrar uma criança da ponte é você. Aquele silêncio que sempre precede a queda de um véu pairou entre nós. Ela não esperava minha resposta. Não dessa forma. Pela primeira vez, senti que a parede que ela mantinha entre nós e feita de manipulação e culpa bem dosada, começava a rachar. Padre, a voz dela saiu trêmula. Eu venho aqui porque ainda acredito que Deus pode me perdoar. Mas se Ele não puder, talvez o Senhor possa.
Eu não sou Deus. Sou só um homem com a alma pesada e o ouvido cansado de carregar confissões que não querem cura. Você não quer perdão. Quer autorização para continuar respirando sem culpa. Ela ficou em silêncio, como se minhas palavras tivessem atingido um ponto vulnerável, enterrado sob camadas de controle. E se eu contar mais? Ela murmurou. E se eu disser o que fiz depois e antes? Não me interessa o volume do horror, já vi o suficiente. A pergunta agora é: o que você quer de mim? Ela parecia perdida por um momento, como se não tivesse mais certeza do que veio buscar. Então, de repente, sua voz mudou. Ficou mais firme, quase desafiadora. Quero que diga a ele que não vale a pena me odiar, que sou só uma mulher quebrada e que o ódio o está transformando em algo pior do que eu. Isso não é verdade, respondi. O ódio dele não destruiu ninguém. O seu silêncio, sim. Ela bateu levemente na parede do confessionário. Está vendo? É por isso que escolhi o Senhor. Por isso vim até aqui. Eu sabia que não ia facilitar, mas sabia que ia ouvir. E agora que ouvi, o que faço com isso? Ela respirou fundo. E, pela primeira vez, sua voz saiu fraca, quase humana. Me diga se ainda há algo em mim que pode ser salvo. Demorei a responder. Não sou eu quem decide isso, nem você. Só há uma chance de redenção. Se você falar, não aqui, lá fora, diga a verdade. Olhe para o homem que sobreviveu a você e confesse sem a proteção do anonimato. Ela tremeu. Não esperava isso. Eu não posso. Não posso ser destruída. Então por que veio até mim? Porque precisava dividir a culpa, enterrar metade do monstro no coração de um padre. Fiquei calado. Cada palavra dela era uma navalha. E mesmo, assim por trás de tudo, ainda via a menina que ela talvez tenha sido um dia. Perdida entre abusos, omissões e a violência do mundo. Mas nada disso apagava o que fizera. A diferença entre vítima e algoz se perdia no tempo, mas o pecado ficava. Vá, disse finalmente. Saia da minha igreja e não volte. Se deseja perdão, procure quem possa lhe dar. Mas aqui não há absolvição para quem não busca a verdade. Ela hesitou por um segundo. Depois se levantou com os mesmos passos silenciosos. Cruzou a nave da igreja sem olhar para trás. E ao abrir a porta de saída, o sol da tarde iluminou o interior da igreja de forma quase simbólica, como se Deus ali estivesse assistindo tudo com olhos cansados. Eu fiquei sozinho no confessionário por horas, em silêncio. O crucifixo pendurado tremia levemente com o vento. E foi ali, naquele banco apertado, com o cheiro da madeira velha e da vela queimada, que comecei a entender o preço de ser o último a ouvir certas verdades. Naquela noite, liguei para Daniel. Ela não volta mais. Disse a verdade? Ele perguntou. Disse do jeito dela. E o senhor? O que vai fazer agora? Olhei para a batina pendurada ao lado da porta. Já não parecia parte de mim. Rezar. Mas dessa vez, para mim. Na manhã seguinte, celebrei a missa como sempre. Os fiéis não sabiam. Nunca sabem. Eles cantam, rezam, fazem o sinal da cruz sem perceber que o homem ali à frente já não os guia. Ele apenas imita o gesto, repete as palavras, mas o espírito já está em outro lugar. Enquanto levantava a hóstia, meus olhos se fixaram no vitral que ficava sobre o altar. São Miguel pisando sobre o demônio. Pela primeira vez, me perguntei se ao esmagar o mal, o arcanjo não se esquecia de quantas vezes ele já havia morado no coração dos próprios anjos. Depois da missa, tranquei o confessionário, não por medo, mas por respeito. Não poderia mais sentar ali e ouvir pecados quando já não acreditava no poder do perdão que eu mesmo oferecia. Eu não era mais um canal da graça. Era um reservatório de horrores. Passei os dias seguintes em silêncio. O bispo ligou. Não atendi. Os coroinhas vieram bater à porta. Não abri. A batina ficou pendurada na parede, e toda vez que passava por ela, era como encarar a pele de alguém que eu não era mais. Comecei a escrever. Páginas e páginas. Não sobre teologia nem orações. Escrevia confissões, não as minhas, mas as que ouvi. As que nunca deveriam ter sido ouvidas.
Comecei pela dela. Falei sobre a mulher que tentou apagar a culpa, empurrando outra alma no abismo. Sobre o menino que voltou anos depois, carregando no rosto a sombra da infância. Sobre os olhos dela no escuro do confessionário. Olhos que não buscavam Deus, mas absolvição sem arrependimento. E escrevi sobre mim, sobre o padre que acreditava ser uma rocha, mas descobriu que era areia. Quando terminei, me sentei diante da vela do altar. Aquela luz pequena era tudo o que restava entre mim e o vazio. Naquela noite tive um sonho estranho. Caminhava por um corredor sem fim, cheio de portas. Atrás de cada uma, vozes sussurravam pecados. Algumas gritavam. Uma delas chorava. E lá, no fim, havia um espelho. Quando me aproximei, não vi meu rosto, vi o dela. E então o meu, fundido ao dela. Um só olhar. Acordei suando. Abri as janelas da sacristia, deixando o frio da madrugada entrar. Respirei fundo. Eu sabia. Era hora de partir. No dia seguinte, escrevi minha carta de renúncia. Curta, simples, o suficiente. Sinto muito, mas não posso mais carregar o nome de Deus com um coração cheio de gritos que ele não ouve. Não deixo a fé, mas deixo o púlpito, porque não se pode guiar ovelhas quando se anda com lobos na mente. Deixei a batina dobrada sobre o altar. Peguei apenas um caderno, o rosário e um envelope. Dentro dele, a carta que escrevera a Daniel. Nunca mais voltei àquela igreja. Eu nunca mais a vi. O menino, hoje homem, também nunca mais me procurou. Não sei se a dor dele cicatrizou, ou se apenas foi enterrada sob camadas de silêncio, como tantas outras dores neste mundo. O que eu sei é que desde aquele dia, passei a andar com o peso da dúvida sobre os ombros. A dúvida se um homem de fé pode sobreviver ao peso do que escuta. Se é possível permanecer puro quando se mergulha todos os dias no pântano do pecado alheio. Hoje sou apenas um ex-padre, com cadernos cheios de histórias que nunca deveriam ter existido. Alguns me chamam de traidor, outros de mentiroso. Ah, quem diga que enlouqueci. Talvez todos estejam certos, mas se você chegou até aqui ouvindo essa história, mesmo que duvide dela, talvez entenda o que eu quero dizer. Existem pecados que nem o diabo ousaria cometer, e mesmo assim, eles sentam diante de você, sussurram pelas frestas de madeira e pedem perdão com os olhos secos. Mas o pior não é o pecado em si. O pior é quando ele não vem disfarçado de tentação. O pior é quando ele vem vestido de dor, sim. Algo dessa história ficou ecoando aí dentro. Escreva nos comentários. E se quiser ouvir mais histórias como essa, se inscreva no canal. Eu ainda tenho muitas confissões guardadas. Até o próximo vídeo.